pessoal de casa, salve Maria Imaculada! E aí galera, salve Maria Imaculada! Estamos começando mais um programa do Hora do Jovem de 2017, aqui pela TV Imaculada Conceição. E hoje o tema do programa, Felipe, a gente vai falar sobre ansiedade. Você aí de casa é ansioso? E você, Felipe? Se considera uma pessoa ansiosa? Sou muito ansioso, Paloma. E é isso que você disse. O tempo não para, as horas vão passando e cada dia vai aumentando a nossa ansiedade. É verdade, por isso a gente foi conferir lá nas ruas o que as pessoas acham sobre esse tema, saber o que as pessoas pensam sobre a ansiedade. Convido você aí de casa a conferir com a gente. Você se considera uma pessoa ansiosa? Um pouco. O que você faz para se acalmar, para se manter? Nada. Natural, assim. Vai indo aos poucos. Não, mas eu sou uma pessoa ansiosa natural mesmo. Já é meu, assim, sabe? Ser ansiosa, estressada, nervosa. É um mix de tudo. Característica sua. Característica minha. Se eu não estiver ansiosa, é porque eu tô doente. Porque eu sou agitada, eu sou rápida, eu fico ansiosa, eu fico nervosa. Então, tipo, misturo uma ansiedade com nervosismo. Então é meu já mesmo. Muito legal saber o que as pessoas pensam sobre a ansiedade. Eu, particularmente, sou um pouquinho ansiosa também, mas a gente vai lidando isso durante a nossa trajetória. Então, mas agora, antes de chamar a entrevista principal que eu fiz com o Dr. Eliezer Grilo, falando um pouquinho sobre a ansiedade, vou deixar você com a primeira dica do personagem da hora. A nossa personagem de hoje é uma mulher que nasceu no dia 7 de novembro de 1867, em Varsóvia, Polônia. Filha de um professor de física e matemática e de cantora, pianista e professora. E agora vocês conferem uma entrevista bem bacana que eu fiz com o psicólogo Eliezer Grilo, falando um pouquinho sobre a ansiedade. Confere aí. Olá, pessoal de casa. Eu estou aqui com o psicólogo Eliezer Grilo e ele vai falar um pouquinho pra gente sobre o tema do programa de hoje, que é sobre ansiedade. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Então vamos começar com a primeira pergunta respondendo, o mais óbvio, o que é a ansiedade? Então, ansiedade é um estado configurado ou caracterizado, por uma antecipação de algum evento ou de alguma situação em que a pessoa ela fica muito fixada, então, nessa possibilidade de ocorrência e começa a entrar em sofrimento, certo? Porém, a ansiedade normal também é conhecida por nós e faz parte do desenvolvimento humano e é importante para os processos de sobrevivência, Por quê? Porque ela starta os nossos sentidos para lidar com uma situação futura, ainda desconhecida ou que nos causa algum tipo de medo. E como ela surge? Então, a ansiedade ela pode surgir por fatores situacionais ou psicossociais, que a gente diz, na verdade, relacionadas ao ambiente, à situação em si. Como surge a ansiedade? Então, os fatores etiológicos, ou a gênese da ansiedade, está ligado tanto a fatores psicossociais, ligados então ao ambiente, a situações que podem gerar essa ansiedade, quanto a fatores de personalidade, ou aspectos de personalidade. A pessoa pode ter alguns núcleos ansiosos em sua personalidade, e isso forma, então, um caráter mais ansioso. Certo? E também pode estar ligado a fatores biológicos. Então nós temos neurotransmissores no nosso cérebro e esses neurotransmissores, como a serotonina e o GABA, na verdade, podem sofrer algum tipo de desregulação, fazendo com que a pessoa então tenha aí uma ansiedade. E a ansiedade ela pode passar de geração em geração? Sim, existem alguns estudos que fazem associação hereditária dessa ansiedade, exatamente através de um mecanismo aí de repetição dessas situações ou das vivências ansiosas. Ter ansiedade é normal? Sim, a ansiedade ela é um processo normal e inerente ao desenvolvimento humano, certo? Porém, temos que ver qual que é a dose, qual que é a frequência, qual que é a intensidade que essa ansiedade aparece, certo? E a duração da mesma. Lembrando que tudo em excesso faz mal, Com certeza, O estar ansioso ou estar numa situação de estresse um tempo prolongado gera uma cronificação desse estresse e eu posso então adoecer ou ter um transtorno mental.
Pois é, a gente tem que se dar conta dos riscos. E quando perceber que o nível de ansiedade está passando dos limites? Então, nós temos que avaliar essa realidade a partir do quê? Exatamente desse viés, né? O quanto que eu estou ansioso, né? Existe realmente uma causa concreta para que essa ansiedade apareça ou não? Existe um mecanismo de fantasia dessa realidade ou dessa ansiedade, né? Qual que é a duração dela, então? Quanto tempo que eu fico ansioso no meu dia? Quais são os motivos dessa ansiedade? Então, nós temos que perceber através desse viés ou desses aspectos. E quais são os principais distúrbios de ansiedade? Nós temos vários distúrbios da ansiedade, né? Ou melhor, transtornos, na verdade, ligados à ansiedade. Transtorno por estresse pós-traumático, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno da ansiedade generalizada, são alguns desses transtornos. E a ansiedade, ela pode ter cura? Ela tem cura? Sim, a ansiedade ela tem cura, né? Uma das possibilidades de cura é o processo terapêutico ou psicoterapia. Nesse processo terapêutico, então, o paciente ele consegue ter um autoconhecimento dele mesmo, certo? E a partir daí, conseguir pensar ou ter consciência de como é que ele funciona, quais são os mecanismos ansiosos que ele elabora no dia a dia, certo? E a partir daí, então, traçar objetivos, metas e estratégias para lidar com essa ansiedade, né? Outra forma, ou em casos mais graves, digamos assim, temos também a parte farmacológica, onde existem os ansiolíticos e o antidepressivo, que vai ajudar nesse processo. Mas a psicoterapia ela é fundamental. Qualquer pessoa pode fazer? Qualquer pessoa, desde criança até a mais intensa idade aí, pode estar fazendo. E quem se considera, assim, na nossa sociedade mais ansioso, o homem ou a mulher? As pesquisas apontam que as mulheres elas são mais ansiosas do que o homem, ou desenvolvem mais transtorno de ansiedade do que o homem, certo? Por vários fatores. Um ligado ao fator biológico, pela desregulação hormonal, certo? E o outro por fator cultural, onde a mulher sempre é mais aberta para falar de si, para procurar ajuda do que o homem. E falando um pouquinho, como fazer o diagnóstico da ansiedade? Então, o diagnóstico da ansiedade, então, vai partir daquelas características ou aspectos, né? Então, quanto que ocorre, qual que é a intensidade desses sintomas, qual é a duração desse sintoma, na verdade, né? E o quanto de prejuízo que a pessoa tem apresentando esse sintoma. Então, assim, às vezes a pessoa já pode entrar em sofrimento, né, interno por estar ansiosa, assim como pode apresentar uma performance insatisfatória no trabalho, nas relações sociais, nas relações acadêmicas. Pegando um gancho um pouquinho da sua resposta, a ansiedade ela pode causar a depressão? Ansiedade e depressão são quadros que trabalham muito juntos, certo? Então, na depressão nós encontramos alguns sintomas ansiosos, certo? E algumas situações de ansiedade geram sim a depressão, então estão muito próximas. A gente poderia até falar de comorbidades, ou doenças ou patologias que se desenvolvem quase que conjuntamente. Então deixa um recado para quem está nos assistindo aqui no programa Hora do Jovem, também deixa algumas dicas, né, para as pessoas serem menos ansiosas. Tá certo. Então uma das dicas é o quê? É que você consiga realmente se fixar no hoje, né? Nós vimos aqui que uma das principais características da ansiedade é você ficar pensando nesse futuro de uma maneira muito enérgica, né? Excessiva. Então, se fixar mais no hoje, conseguir perceber as coisas que estão acontecendo à sua volta, né? Se satisfazer, se gratificar com o hoje, né? E deixar que as coisas também lá do futuro que não são possíveis de serem controladas, que tomem o seu rumo, certo? Então, conseguir verificar aquilo que você pode fazer e aquilo que realmente o ambiente não te permite controlar ou fazer, ou mudar. Então é isso, essa foi algumas dúvidas esclarecedoras para você que nos acompanha aqui na TV Imaculada. Essa foi a entrevista de hoje, eu fico por aqui, até a próxima e salve Maria Imaculada! Muito bacana a entrevista, né, Felipe? Legal, Paloma, mas agora você confere a segunda dica do personagem da hora de hoje. Sempre
encorajada pelo pai a se interessar pela ciência, a personagem de hoje terminou seus estudos aos 15 anos e passou a trabalhar como professora particular antes de se mudar para Paris, em 1891, aos 24 anos, para continuar estudando. E aí, Paloma, dá pra saber quem que é o personagem de hoje com essa dica? Olha, eu tenho uma ideia já de quem possa ser, mas deve ser uma coisa bem bacana. A produção que preparou, né? A gente fica só aqui dando os nossos palpites. Palpites, né, Paloma? Mas agora a gente vai dar uma pausa aqui, a gente vai para o intervalo e daqui a pouco você confere no segundo bloco muito mais a entrevista sobre o tema do programa de hoje, que é ansiedade. Não saia daí. Voltamos já.